mandou só 104 homens, 104 soldados, porque eu acredito que o governo falou assim, aquele bando de gente miserável, né, que passa até necessidade, não vai aguentar 104 soldados. Eles chegam lá e destroem tudo. Lembrando que os soldados não entram em Canudos, os conselheiristas encontram eles antes. Só que os conselheiristas destroem a primeira expedição, eles vencem a primeira expedição e retornam a Canudos. E aí, agora o governo ataca de novo. Só que o governo manda uma segunda expedição que foi comandada pelo major aqui, ó, Major Febrônio Brito. Só que agora foram 500 soldados, 500 homens. Ou seja, o governo pensou assim, vou mandar um pouco mais porque eles são realmente fortes. Adivinha o que aconteceu? Também não chegam a Canudos. Os conselheiristas, ó, os conselheiristas aqui para vocês, eles acabam atacando os soldados que também não conseguem vencer. Raciocinem, os soldados, a maioria deles vinham do Sudeste. Os conselheiristas viviam ali em Canudos. Eles estavam acostumados com todas as divergências da seca, eles conheciam toda a caatinga, todo o espaço, né? E os soldados, a única coisa que eles tinham eram algumas armas e tinham contra eles a sede, o próprio calor, várias coisas. Então, não tinha. E eles não conseguiam chegar até a cidade, né? Eles eram sempre avisados antes, os conselheiristas. Era mais fácil ainda de atacar os soldados. Aqui em expedição, o governo mandou Moreira César e mais 1.300 soldados. Ou seja, foram um pouco mais de soldado na terceira expedição. Adivinha o que acontece na terceira expedição? Também não entra em Canudos. Também acaba acontecendo, assim, um monte de morte. Inclusive, o próprio Moreira César, ele vem a óbito. Ele até sofria de epilepsia, que agravou um pouco o problema dele. E ele é substituído por um outro comandante, que é o Pedro Nunes Tamarindo, que foge também, mas é baleado. A terceira expedição não foi feliz a Canudos. Canudos continua resistindo. Vocês percebem que Canudos é resistente. Um outro homem vinha a óbito, né? Um outro homem falecia, mas não conseguiam abater Canudos de forma nenhuma. Vem a quarta e última expedição. A quarta e última expedição, ela foi comandada pelo general Arthur com 5.000 homens e por um general chamado Cláudio, que diz assim, ó, as tropas foram divididas em coluna. 2 ficariam em Monte Santo e outra, comandada por Cláudio, sairia de Aracaju. A primeira trazia consigo um grande canhão. Para vocês observarem, até canhão eles levaram para conseguir abater Canudos. Então tinha um pouco mais de homens nessa quarta expedição. E aí também, essa quarta expedição também foi comandada pelo ministro Marechal Carlos Machado, que levou 3.000 homens. E esse ministro, ele diz uma coisa que é o que vai fazer com que a quarta expedição seja boa para o governo, digamos assim, vocês vão entender por quê. Ó, na sua opinião, 1.000 burros mansos valiam na emergência por 10.000 homens. A partir das primeiras levas de bestas levadas por ele, as tropas começaram a vencer. O que acontecia? Todas as outras expedições, as outras 3, elas iam a pé. Esse marechal aqui, que é um dos que comanda a quarta expedição, junto com 3.000 homens e com outros comandantes, ele diz assim, a gente tem que levar bestas, a gente tem que levar burros. Porque ele diz aqui, né, como ele fala aqui no próprio livro, que é melhor 1.000 burros mansos do que 10.000 homens na hora da emergência. Por quê? Primeiro que os burros estavam acostumados ao ambiente difícil, ao ambiente complicado, tudo isso. E daí eram mansos, e foi o que ele fez. Ele levou animais. E os animais fez com que eles conseguissem chegar em Canudos. Eles entraram em Canudos. Alguns conselheiristas continuaram morrendo, alguns soldados ainda morrem também. Aliás, o Antônio Conselheiro, ele vem a óbito antes dos soldados invadirem Canudos. Quando os soldados invadem Canudos, o Antônio Conselheiro já estava morto e enterrado. Quem enterrou o Antônio Conselheiro foram os conselheiristas. Dizem que ele foi atingido na guerra, só que também
contam que ele teve um surto de diarreia, quer dizer, teve um surto de diarreia em Canudos. Vocês imaginam a fome, o calor, um monte de coisas já não fáceis, junto com uma guerra que já vinha anos para um ambiente já de pobreza, foi assim uma proliferação de doenças, principalmente doenças intestinais, e a diarreia matou muitos conselheiristas. E o Antônio Conselheiro, ele estava atingido pela guerra, dizem que ele tinha um ferimento de guerra, mas que ele também tinha diarreia. Então ele foi enterrado pelos conselheiristas. Só que quando o exército brasileiro consegue invadir Canudos, eles fazem com que os conselheiristas que ainda sobreviviam, que eles desenterrem, né, porque eles sabiam onde é que estava enterrado o Antônio Conselheiro, que eles desenterram o Antônio Conselheiro, os soldados pegam a cabeça do Antônio Conselheiro e levam para o litoral da Bahia para mostrar que eles tinham vencido. Aliás, a decapitação foi algo muito comum nessa guerra. Lembra-se da primeira expedição? Então, a primeira expedição foi vencida pelos conselheiristas, a segunda expedição que foi vencida pelos conselheiristas, que são os sertanejos, e a terceira que foi vencida pelos sertanejos também. Eles arrancavam as cabeças dos soldados e deixavam dependuradas assim em pedaços de pau, assim no meio da estrada. E foi feita a mesma coisa com Antônio Conselheiro. Dizem que levaram a cabeça dele para o litoral, no caso, da Bahia, para poder ser estudada e para provar que realmente o governo tinha vencido. Então, eles entram em Canudos, olha, estão invadindo Canudos, conseguem destruir com todos os conselheiristas, lembrando que nesse momento o Antônio Conselheiro já estava morto. Então as tropas brasileiras acabam com todos os conselheiristas, nesse momento, a quarta expedição. E a Igreja Grande, tinha uma igreja grande ali, né, foi destruída. Canudos foi tomada em 5 de outubro de 1897, que é quando acaba a guerra. Por mais, aí vocês vão falar, mas a Madeira não foi, mesmo assim tinha igreja? Tinha, ele já tinha uma igreja maior. A Madeira era para melhorar, né? Dizem que sobra em Canudos, no último dia, 4 pessoas. 4 pessoas sobrevivem em Canudos. Seriam 2 adultos, um idoso e uma criança. Nesse dia, Canudos se abate. Totalmente. E assim, os homens geralmente eram sacrificados, as mulheres eram presas, as mulheres também lutaram na guerra, tá, gente? E assim abate Canudos. Voltando à morte do Antônio Conselheiro, Canudos foi abatido no dia 5 de outubro, que é quando eles destroem a igreja. Vamos fazer de conta que essa daqui é a Igreja Grande. A Igreja Grande, ela é destruída. Eles invadem totalmente, 5 de outubro de 1897. O Antônio Conselheiro, a morte dele se dá no dia 22 de setembro, como eu falei para vocês. O exército não tinha invadido ainda. Ele estava machucado por causa da guerra, mas porque nós tivemos várias outras, né, outros combates, foram 4 expedições para lá, várias outras situações. Mas pode ser que a causa-morte dele realmente tenha sido a diarreia, não só dele, como de outros conselheiristas. Então o livro termina dessa forma. Esse livro pode ser estudado, como eu já comentei, em história, geografia, sociologia, não só em literatura, antropologia, porque a gente tem o estudo do homem, a gente tem o estudo da terra, a gente tem o estudo da luta. Os pré-modernistas, eles têm uma linguagem bem informal, mas o Euclides da Cunha não, ele não é assim formal. Ele tem uma visão de homem bastante determinista. O determinismo é uma filosofia que diz que o homem é produto do meio e do momento. Tanto que ele vê o sertanejo, quer dizer, o sertanejo é forte por quê? Porque o meio faz com que ele fique forte. E quando ele vai para lá a trabalho, realmente ele tinha todo um preconceito em cima desse sertanejo. Quando ele volta, ele já volta com uma outra visão. E o livro é publicado em 1902, é um dos livros que inicia o nosso pré-modernismo. Se vocês perceberem que tem uma característica muito forte do pré-modernismo, vale a leitura muitíssimo, não só para vocês saberem falar da obra quando cobrados algum exercício vestibular ou Enem, mas até para usá-la dentro de uma dissertação argumentativa, dentro de um artigo de opinião, ou até para uma conversa, porque é uma literatura muito boa. O Euclides da Cunha é muito bom. E é interessante, falando um pouquinho sobre Euclides da Cunha, ele retorna
né? Ele é do Carioca, mas ele morava em São Paulo, porque ele foi trabalhar no jornal e tal por São Paulo. E ele era casado. E dizem que o Antônio Conselheiro não. Dizem que o Euclides da Cunha, que é o escritor, ele foi morto pela amante da esposa. É uma fofoca literária. Ele foi limpar a honra com sangue quando ele retornou, algum tempo depois, que essa obra é de 1902, e ele acaba sendo morto pelo amante da esposa, o Euclides da Cunha. Esse daqui também teria tido uma traição, mas ele não foi morto nessa situação. Ele foi... Vocês já sabem o que aconteceu com o Antônio Conselheiro. Então, essa obra é uma obra do pré-modernismo, início do século XX, como eu comentei com vocês, que é um momento de transição para a literatura modernista. Eu reforço que vale muito, muito, muito a pena a leitura dessa obra. É uma obra assim, interessantíssima, é um diário a respeito do que foi a Guerra de Canudos com uma visão de um escritor, uma visão literária, mas ao mesmo tempo bem científica, bem antropológica, bem histórica. Isso é muito interessante. Há uma coisa que eu de curiosidade, a maioria dos soldados, esses são os soldados que lutaram lá na Guerra de Canudos, eles eram do Sudeste, e o governo fez uma promessa, que quando eles voltassem para o Sudeste, especialmente para o Rio de Janeiro era a capital da República, né, naquela época, e que eles ganhariam terras para viverem com as famílias, casas. Só que o governo não cumpre, isso não está no livro não, estou falando, né, o governo não cumpre isso para os soldados. Aí os soldados, eles sobem um morro que tem no Rio de Janeiro, que na época o governo não deu as casas para eles. Aí quando eles sobem o morro, eles encontram uma plantinha no morro, no Rio de Janeiro, que é uma plantinha uma plantinha nada, uma árvore, né? Uma árvore muito pequena, não, uma árvore grande. Uma árvore que eles encontraram lá no Nordeste, em Canudos, na região de Canudos, lá no sertão nordestino, uma árvore chamada favela, que os nordestinos usam muito até hoje, até para alimentar os animais, para fazer móveis, tudo isso. Ela dá flor, dá fruto, tudo. Chama-se favela. E eles encontraram essa planta favela, que é uma planta lá do Nordeste, eles encontraram no Rio de Janeiro, no morro. Aí eles deram o nome de Morro da Providência, que até hoje existe. Providência do quê? Providência divina. Porque diz eles que já que o governo não deu a terra deles, que aquilo era uma providência divina, que eles iam ter lugar para morar com as famílias. E dali começa a primeira favela, que o nome vem do quê? O nome vem da planta, que ironicamente, coincidentemente ou não, essa planta não dá na região sudeste, porém tinha nesse Morro da Providência, que existe até hoje, e é a partir da planta que vem aí favela, que hoje a gente nem pode falar favela, a gente fala comunidade, que é assim que a gente se refere. Mas até algum tempo a gente falava favela porque veio ligado à planta. E o Morro da Providência é a primeira favela que nós temos, na verdade, que começou no Rio de Janeiro. Então, essa nossa aula terminou. Na próxima aula a gente vai fazer uma análise da obra Canaã, ou de uma outra obra, ou de um outro artista da literatura pré-moderna. E agora eu vou oferecer para vocês os soldados brasileiros, e eu vou oferecer para vocês, deixa eu colocar aqui um pouquinho de soldados, e eu vou oferecer para vocês os conselheiristas, que são os sertanejos que lutaram a favor do Antônio Conselheiro ou a favor deles mesmos. Aí vai de cada um.